Yeah. Fala galera, a gente tá aqui no primeiro episódio do canal do podcast Grilados pra vocês, né? Estamos aqui com Fernando, Leide, Paulo, Emi, e nós estamos aqui pra falar para você, falar um pouquinho, conversar, né? A gente trouxe um assunto bem polêmico hoje, que é a vida do ator, a realidade da vida do ator, né? O mundo artístico, né, na artístico verdade. no geral. O mundo artístico hoje está muito prostituído, né? Sim. Na verdade, sempre teve um lado de prostituição, principalmente no Brasil, que tem essa dificuldade, né? Mas eu acho que hoje tá voltando e tá ficando maior. E eu achava que o YouTube, o Netflix, os streamings em geral, eles facilitariam a vida do ator. E eu não vejo isso acontecendo, né? É porque assim, a pegada é um pouco diferente, né? Os vídeos que a gente vê em TikTok e o que a gente vê o profissional, claro, ali no TikTok você vê atores fazendo, né, algumas atuações, trazendo a vivência de um personagem e tal, mas é algo meio que armador, né? É mais amador. hoje em dia, na verdade, no TikTok todo mundo virou ator, né? Todo mundo, independente exatamente. de curso, independente de formação, todo Ou mundo virou TikTok, youtubers, né, na Exatamente, vida, né? Exatamente. Abriu um leque gigantesco. Pra quem quer essa área, assim, pra quem gosta disso, não precisa nem de curso. Você vai lá, faz, às vezes você estoura, pronto, você virou um ator. Você virou um ator. Entendeu? Então... Eu vejo como, às vezes, também tem criado uma bolha, né? Então, assim, quem já é famoso tem aquele lugar ali, é intocável, e a dificuldade daquele que não fez nada ainda, assim, não criou nada e está iniciando nesse ramo, a dificuldade de entrar e criar um nome. Na verdade, eu tô vendo por um lado assim que tá até difícil pra quem é famoso. Sim. Porque assim, quem é famoso pode ver que eles não estão mais na TV, né? Não tá mais sendo visto, né? Não, prova sobre isso quantos atores da Globo, por exemplo, foram dispensados. Atores exatamente. renomados de anos. E que você vê que não tá em lugar nenhum fazendo mais nada. Então assim, a dificuldade é se manter. Primeiro você tem a dificuldade de ser famoso, de ter a fama. Depois é de se manter na fama. Sim. Exatamente. Porque antigamente a gente via muito isso e aparecia até em história de filmes, né? Que o empresário ele pegava a pessoa, transformava num artista, né, moldava, lapidava, né, tudo como faz hoje aquelas bandas chinesas, né, coreanas, né, K-pop, né, eles pegam as meninas ali, molda as meninas, junta as meninas, lapida e transforma num grupo, né. Isso acontecia muito com ator, com cantor e tal. Modelo, né, a gente tem a Gisele Bündchen, né, exatamente, no Brasil que foi moldando, pegou ela do nada. De nome dela, assim, depois dela. É que ela meio que se aposentou, né? Ela se aposentou. Mas eu falo sobre a escassez de... Ela foi há quanto tempo só ela? Só ela. A representação do Brasil. Parece que acabou ela. Não tem uma segunda Gisele. Sim. Esse é o Brasil inteiro. Se a gente pós-Ayrton Senna, quem que dominou o... Não teve mais, verdade. O Brasil acabou. É um erro do brasileiro não continuar aquilo que grandes brasileiros conquistaram, né? Sim, é um erro do brasileiro. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol. Neymar tá ali, quem mais? Né? Antes de Neymar a gente via com o Ronaldinho, o Ronaldo, já Pelé, tinha um Kaká, ali, saiu sempre continuando. E o Brasil tá isso. A gente já ouviu falar há muito tempo do Rodrigo Santoro, que foi para os Estados Unidos. E nenhum, ele abriu o espaço, né? E cadê? O cara foi lá, abriu espaço, fez verdade, mais gravando filme difícil. agora, né? E cadê? Gravando filme novo agora. Mas ele e o restante? Os outros não foram. Tem até uma menina brasileira que ela fez aquele filme com o Will Smith. Não bate na mesa. Que fez aquele filme com o Will Smith, que é Eu Sou a Lenda. Sim. Né? Que ela até vai gravar de novo agora, Eu Sou a Lenda 2, né? Então, mas pro lado do ator, eu acho que, assim, existem, depois do Rodrigo Santoro, primeiro, na verdade, antes do Rodrigo Santoro, a gente tem Sônia Braga. Sim. Que ela foi, né, pros Estados Unidos, né, ela fez até a mãe Eu acho da que ela até Jennifer sofreu muito mais do que o Rodrigo mais, Santoro. Tanto Aí que ela nós não conseguiu tivemos mais. O padrinho dela faleceu, né? Que era o lá da família Addams, ele era o padrinho dela lá em Hollywood, né? E ele faleceu e ela não conseguiu mais, não foi mais pra frente. Vamos dizer assim, que o Rodrigo foi o sucessor dela, então, mas pós Sim, ele não teve. Não teve. Então, eu acho que tem, sabe por Recentemente a quê? Marquezine foi fazer um filme, Bruna Marquezine. mas não deu aquele... É assim, ó, a porta tá aberta, mas os brasileiros não percebem.
né? Então, Eu acho mas que a porta tá ó, aberta. se a gente for parar pra pensar, hoje nós temos a Bruna Marquezine, que foi, aí nós temos o Henrique Zaga, que ele tá fazendo várias coisas em Hollywood, que eu assisti até um filme que ele participou. Nós temos o André, que fez o Elite, né? Que é uma série espanhola. Sim, então, assim, verdade. eu acho que tá meio que o brasileiro. Tá. Na E a Anitta, parte... eu acho que a Anitta, de uma certa forma, podem falar o que for dela, ela tá mantendo uma imagem do brasileiro lá fora. Não é verdade? Pode falar o que for. Você fala, Eu acho fala que de ela tá alguém mantendo. que estourou lá fora, o nome dela é o primeiro que vem. Exatamente. Falou brasileiro lá fora, é a Anitta. Você gostando ou não. Mas eu vou entrar um universo paralelo de a representatividade que teve a Gisele para um padrão de brasileiro e a representatividade que tem a Anitta para um outro padrão de brasileiro, entende? É que são outros nichos também. Isso, né? como que eles estão levando o Totalmente Brasil diferente. lá para fora. É totalmente diferente. Você estava falando agora, eu estava pensando assim, que quando a gente olha o próprio ator, né? A gente tem atores aqui, então... Mas quando a gente pensa em ator, e a gente olhava uma novela lá atrás, onde o Antônio Fagundes, que seja, fazia um papel... Quando mudava a novela, era outro personagem de verdade. Sim. Né? Eu lembro do... Como é que ele falava assim? Ouro na novela, lembra? Que tinha o do Rei do Gado. Mas tinha... Não, tinha mesmo, é verdade. O trabalho do personagem O ator, era muito forte. ele fazia um laboratório tão grande que ele conseguia sair de mocinho para bandido no outro filme e convencer a gente. Hoje em dia, a gente pega uma geração... que o cara fez esse papel aqui, se ele fizer mais 10 novelas, vai ser o mesmo personagem. Acho que nem faz mais hoje 10, acabou ali. A pessoa não consegue sair. Aí a gente pensa assim, é na base, é na formação, não estão preparando direito esse pessoal para fazer na verdade, essa mudança. o que eu vejo muito, que assim, quando um ator, ele se descobre um jeito dele trabalhar, e ele viu que aquilo dá muito certo, às vezes ele tem a certa preocupação em fazer de uma forma diferente. Mudar e não ser o mesmo E depois resultado. não ter o mesmo resultado. Que nem a gente, o Paulo Gustavo, se você vê os personagens, é meio que baseando, parecidos. Sempre tinha uma coisinha um linkzinho de um personagem. Que nem ele fazia uma fala que ele sempre falava que era a mesma, né? Não vou lembrar agora, mas tinha uma fala que ele sempre falava que era a mesma. E o Marcos Magela ainda zoava com ele. Falava, e aí, nossa, Mesmo sabe bordão falar dele, isso? né? E aí porque ele fazia muito na Minha Mãe é uma Peça, né? E aí ele fazia outro personagem, eu acho que às vezes ele esquecia e via com então às vezes linka. Sim. Mas eu acho que isso vai de responsabilidade profissional para profissional. Sem Que nem, por dúvida. exemplo, desculpa te cortando, mas por exemplo, você vê dos cantores mesmo, Michael Jackson, Madonna, são dois ícones porque eles entregam uma alma ali no palco. E hoje em dia você já não vê tanto isso. São alguns artistas que se destacam por entregar. Beyoncé ainda continua ali. É uma coisa que você vê que no final do show ela tá exausta porque ela entregou uma alma ali. Os artistas brasileiros, eu entendo que eles não conseguem fazer isso, porque é diferente um artista brasileiro e um artista americano. O artista americano vai ganhar 3 bilhões ali no show e vai fazer um show daqui 2 semanas, você se recupera. O brasileiro não, ele vai fazer um show na Bahia, um show em São Paulo, um show no Rio, ele não consegue. Mas tem uma grande diferença, porque assim, ó, o artista americano, os cantores, quando eles lançam um álbum, eles logo vêm com a turnê. Aí a turnê percorre, depois para. No Brasil não pode acontecer isso, porque é aquela coisa, se não é visto, não é lembrado no Brasil. Os americanos, ele tem aquela coisa assim, até a Anitta comentou, uma vez que eu vi não lembro se foi um podcast, uma entrevista, que ela fala assim, lá eles não ficam assim esperando, e o próximo? Lá eles meio que deixam, quando vai lançar, e volta com tudo. O Brasil não pode ter essa parada. Tem gente que demora 5, essa 10 parada anos pra gravar esquecida. agora. E o povo tá esperando, tá guardando e respeita e tá tudo bem, né? Aqui no Brasil não, se você não grava, sumiu. Desaparece. A Anitta, por exemplo, tadinha, não tem descanso. Verdade. Você vê os cantores brasileiros em si, Não a tem Ivete isso. Sangalo. E talvez é por isso que A a Ivete qualidade... Sangalo. Não, e eles, assim, a qualidade. os Acaba não cantores tendo conseguem consciência ter isso, porque eles conseguem, termina um álbum, já começa a trabalhar outro. O ator não, ele depende de um papel, ele depende de um convite pra trabalhar. Então, se ele destacou numa novela, se ele não é chamado para outra logo em seguida, dá aquela parada. O ator que eu tava pensando é o Jim Carrey. Acho que a gente conversou outro dia, né? Jim Carrey. Que ele foi fazer os pinguins do papai, uma coisa assim. E ele se colocou tanto no personagem
Só que, por mais que ele tenha a mesma característica do Ace Ventura de quando eu tinha acabado de nascer, né? Não sei. Mas você percebe que ele tem características, mas ele consegue tirar de um personagem e entrar em outro e agregar personagem totalmente diferente. A gente vê vários filmes que ele consegue fazer, mesmo saindo da comédia, e ele realmente desmembra onde mas bom, eu acho que na geração que a gente tá não vai ter mais isso. Daquele que se destaca e bomba, daquele outro que porque se é destaca muita gente. Não vai ter mais, de verdade. Prova disso assim, ó. Pessoal falando até quando morre. Quando morre um artista muito famoso, antigamente, nossa, parava o Brasil. O Ayrton Senna quando morreu. Exatamente. Silvio Santos morreu, gente. Hoje não tem mais isso. Cara, o cara que né, movimentou o Brasil, criou um baita no canal, veio do zero, do nada. Hoje não tem mais isso. Porque você tem a Globo com o Roberto Marinho, ele já era de família rica, né? Então agora o Silvio Santos não, ele veio da pobreza, vendedor ambulante, aquela coisa toda, um exemplo pro brasileiro, né? Cresceu, quase foi candidato à presidência. Sabia disso? Silvio Santos foi candidato à presidência. Contaria fácil. Eu descobri por causa de um vídeo de um menino que é fã dele. Mas vamos colocar assim, ó, aqui. A última que morreu, que era assim, o auge, era. Acho que a última da época foi a Marília Mendonça, né? A última que era. E não foi aquele. E não foi um boom. Exatamente. Eu acho que o brasileiro, perdeu um pouco daquela emoção, não sei. E eu acho que tá muito diversificado também. Antes, assim, o artista ele estourava e todo mundo. Hoje não, hoje gosta mais aqui, outro gosta mais ali, outro gosta. Então não tem mais aquela. Né, porque tem muita opção hoje. Você não pode olhar aqui, mas. Eu separei alguns personagens aqui, vamos ver se vocês bate pronto, vocês vão saber quem é. Vocês lembram quem é o Tripa Seca? É do. Eu lembro. Tripa Seca, Racha Cuca, Alma Negra. É o. Nossa, não faço a mínima ideia. O Seu Madruga. Sério? Os vilões do Seu Madruga, lembra que ele passava Verdade, personagem Tripa Seca, verdade. Alma Negra era o mesmo vilão que tinha. Gente, pensa numa comédia assim, muito pastelão, mas que não tinha como não gostar. E ultrapassou. Gerações. Nossa, gerações e gerações. A gente separava o Chaves do Chapolin. E o pior, cara, o que é muito louco, o que a gente assistiu. Eu gostava mais de Chaves do que Chapolin, não gostava de Chapolin. E os mesmos, ó, pra você ter uma noção, uma coisa louca. O que a gente assiste hoje é a mesma coisa que assistiu naquela vez, não gravaram novos episódios. São os mesmos episódios. E é engraçado o Fê falar, eu gostava do Chaves e não do Chapolin. Eram os mesmos caras. Caras. Assim, do mesmo jeito de gravar, da mesma coisa. Eu não gostava desse. Porque eles conseguiam sair desse personagem e entrar naquele personagem a ponto de falar, não gostava desse. Se fosse no personagem de hoje, você ia gostar de tudo, porque ia ser tudo igual. O Chaves nunca ia conseguir ser o Chapolin. Mas trazendo uma pauta assim pra gente, né? Que nem eu tava falando no começo, né? Que antigamente o empresário ele transformava o artista, né? Ele lapidava e tudo. E hoje eu percebo que os empresários, eles não querem mais ter esse trabalho. Eles entram no YouTube, no TikTok e ficam procurando o artista que eles podem trabalhar. É muito mais fácil. Outra coisa, sabe o que eu acho também que não tem mais a gente falando de uma pessoa muito fã de muito fã. Hoje acontece o quê? Antigamente era só TV aberta, aqueles canais de sempre. Então eram os artistas de sempre no domingo, na SBT, por exemplo. E não tinha internet, né? Exatamente. Eram os artistas de sempre no domingo, na Globo. Então, quem gostava do SBT, por exemplo, gostava só daquele artista. Quem gostava aqui. Então, hoje não. Hoje o povo nem assiste TV aberta. É muito difícil. Muito difícil. Então, acho que é justamente por isso que tem essa diversidade. Eu acho que quase ninguém mais, pelo menos aqui nas grandes capitais, assim. Não tem mais isso. Ou em cidades menores, cidades mais afastadas, né? Assistem mais. Esses dias atrás eu vi uma matéria falando assim que a Britney Spears deixou de ser a princesinha do pop. E que aí quem seria a nova princesa do pop? Só que atualmente ninguém mais está se importando quem é a princesinha do pop. Você entendeu? O legado foi só entre rainha e rei, que é a Madonna e Michael Jackson. Sim. Mas o resto, eles não estão mais nem aí. Você entendeu? Eu acho que acabou mesmo, igual a Leite falou. Eu acho que a época foi mudando, a gente está vivendo uma nova época. Nova era. Né? Uma nova época. K-pop. Que foi um boom. Que o brasileiro, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho a impressão que o brasileiro, ele é muito por época. Sim. A gente vê pelo Orkut. O primeiro país a acabar o Orkut foi o Brasil. Né? O Messenger. A gente ama ele. É muito rápido, né? É só Facebook. Quem que usa Facebook? São as pessoas mais velhas. Eu. As pessoas mais jovens não usam Facebook. Eu uso Facebook.
Só o por causa do marketplace, gente. Porque... E tem que aparecer uma nova rede social, porque até lançou, né? Mas não pegou. Que aquele negócio novo do Instagram lá. Ah, é verdade, Trends, né? Trends. Ai, nem lembro mais, porque eu também nem tô mais usando. Eu nem usei, gente. Somos usuários de Facebook, então. Eu nem usei. Não, eu tô no Instagram. Eu pouco uso Instagram também. Eu uso muito Instagram. Eu tô consumindo muito YouTube, cara. O YouTube. Então, você acredita, no ano passado eu vi algum youtuber falando que esse ano seria o ano do YouTube. Mas eu acredito nisso, porque assim, ó, a pandemia foi interessante porque assim, as pessoas não tinham como sair, elas precisavam de um divertimento. O que elas faziam? O TikTok lançou. Sim, TikTok, boa, né? Lançou no momento certo. No momento certo. Só que aí acabou a pandemia. Né? Kawaii. Aqui no Brasil é uma coisa que eu acho que não pegou. Muitas pessoas. Ainda tem, muitas pessoas que assistem e tal, mas tem gente que nem sabe o que é Kawaii, né? O TikTok eu acho que tem muito mais audiência. O TikTok eu acho que tem mais, né? Acho que sempre teve, né? Agora fazendo um pouquinho de polêmica, assim. Ele é o homem da polêmica, vocês já viram, né? Não, voltando pro contexto de atores, eu ainda acho que, assim, tem uma... Acho que a palavra máfia é muito forte. Sim. Mas existe ali alguma coisa que acaba que prevalecendo os queridinhos de alguém, entende? Sim. Vou gravar algo, eu não vou abrir uma vaga, e por mais que aconteça, igual a gente estava falando, numa cidade específica, um processo seletivo e tal, eu acredito que muita coisa está com carta marcada já. Mas sabe por quê? Eu vou te responder isso daí, porque eu ouvi num curso que eu fiz em São Paulo, e aí eu parei para pensar e falei, tem tudo a ver. Porque assim, ó, por que o Cauã Raymond ainda é um dos queridinhos? Porque a imagem dele vende muito. Sim. Então assim, hoje ele tá numa propaganda da Multilaser. E ali ele vende muito. Então assim, é muito mais cômodo pegar ele, que já tá formado, que vende, do que pegar eu e a Lady, que tá... Mas eu acho que não, mais do que tem... isso hoje. Mais do que isso, se eu tiver muito mais seguidores do Cauã Raymond que ele, eu sou mais convidada do que eu acho que a chance é maior. A sua imagem vende mais. Porque é isso que tá pegando, gente. Hoje em dia, eles não vão, eu acho, né? Que eles não vão escolher se é um bom ator, se fez curso disso, curso daquilo. Entendeu? Vai ver quem tem mais seguidores no Instagram, quem tem mais seguidores no TikTok. Por muito tempo também tinha aquela questão assim, você pagava para uma agência e aí, através dessa agência... A gente vai entrar nessa questão de agência, que é uma coisa muito polêmica que eu vou falar. Isso, porque você pagando para uma agência, você tem uma chance de alguém te chamar. Aquele ator que, mesmo formado com a licença DRT, né? E ele não paga ninguém, ele vai ficar na caixa de esquecimento. Entende? Aí, eu acho que o fator positivo da internet foi essa reviravolta. Pelo menos tem uma chance de dar uma chance de se mostrar. Né? Só que também é 1 milhão. Aí o que a pessoa tem que fazer? Ela não paga a agência, mas ela tem que pagar impulsionamento, ela tem que pagar, às vezes compra seguidores fake só pra falar que tem. E quando você tá só você não tem um direcionamento. Esse é o pior, né? Sim. Porque quando você tá com uma agência, você tá com realmente pessoas que trabalham sério, aí você vai estar direcionado à forma correta, ó, esse público, isso que você falou é uma coisa que vem acontecendo muito. Só que assim, tudo dá pra perceber quando é comprado e quando não é comprado. Quando você compra seguidores, que nem do Instagram que você compra, você vai comprar também os que comentam, né? E aqueles que comentam, você percebe que é falso pelos comentários, porque nem você posta uma foto comendo um donuts. Aí você vai ver nos comentários, é um monte de coraçãozinho, hashtag não sei o que, não tem nada a ver com aquilo que você postou. Então aí eles prestam atenção no comentário também quando você compra. Não tá valendo de nada, você que não vale de nada. E aí vem esse lance de agência que cobra. Aquela agência que cobra é aquela agência que ela não tem muito trabalho. Então ela depende de um recurso que é tirar dinheiro do povo. Exatamente. Então ela monta uma produção, um casting na cidade, aluga um espaço, aluga um espaço na faz cidade. Um evento. É que nem aconteceu com a Americana. Há um tempo atrás, uma agência veio pra cá de São Paulo, e aí eles colocam na mente que assim, estamos indo pro interior. Cara, agora tem internet, não existe mais interior. Nós vamos pra internet. Não, porque só falando
Só falar rapidinho, eles andavam com uma blusa no ombro, assim, como se fosse aquele negócio de novela dos anos 80, sabe assim? Eu olhava aquilo, gente, eu achei breguíssima. Eles achavam o quê? Que a gente que é de interior olha aquilo e acha chique? Que acha fino. Só porque a gente fala por quê? Dinheiro. Aí eles vieram, montaram um puta de um evento. Aí você chega lá, e aí assim, porque você tem todo o perfil que não sei o que, e eu tenho um monte de trabalho já pra você. Nossa, eu já tenho um trabalho pra você, ó, de bolsa, de um perfume e tal. Meu, isso é brincar com o sonho das pessoas. Só que aí, eles se deparam com quem tem registro de ator. E que eles não podem cobrar agenciamento. É porque isso mesmo, gente. É o que você pode denunciar no SATED e a agência ela é autuada pelo SATED. E aí eles não podem cobrar. E ela chegou, antes dela saber que eu tinha registro, porque você tem, já tem um negócio pra você, isso. Aí ia me vender, só que aí descobriu que eu tinha registro, não podia mais me vender. Aí cadê os trabalhos? Até hoje, já faz mais de 4 meses. Até ontem, amigo, vai que hoje aparece algum ainda, né? Até ontem, nenhum trabalho, aqueles montes de trabalho que tinha, não apareceu ainda. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque, assim, a agência que cobra é a agência que não é séria. Exatamente. Eu acho que é complicado. Eu acho que cobrar tem suas questões. Por exemplo, eu vou te cobrar um book. Tudo bem, a gente sabe que tem gasto. E a outra coisa também que eu vou falar. A agência séria não vai te cobrar book. Ela não vai te cobrar book. Porque eu participo de 2 agências de São Paulo. E as duas falam, pode fazer foto em profissionais, faça um tanto de foto e mande. Não vamos explicar, né? Porque senão vai achar que é tudo de graça, a gente. Não é de graça. Não, você tem que chegar com o seu material. O seu material, ela tem que vender pra você fazer o material lá. Eles vão ter ali a opção de vocês fazerem com eles, aí vai ter o preço deles, mas você pode fazer fora. Você pode fazer fora. A venda casada de qualquer produto, acho que é proibido. É proibido. Qualquer venda casada não é permitido, né? E aí você tem um monólogo, né? Pra quem é ator tem que fazer um monólogo pra você poder... O seu self-tape também, um vídeo de apresentação. Isso daí tem custo de produção, né? Como normal. Exatamente. Tanto se você quer fazer na agência, quanto você quer fazer particular. Então, lógico, eles cobram, mas você tem a opção de trazer o material pronto, né? Você que tem registro e chega na agência e fala assim, eu quero me agenciar. A gente cobra agenciamento, tá errado. Tá errado. Tá errado porque não é uma agência, na verdade é um lugar que fica ali pra ganhar o seu dinheiro. Sim. Ele não vai atrás de colocar você na novela, ele não vai atrás. Até porque existe muita gente que tem um sonho de virar ator, mas eles esquecem que se eles não tiverem DRT, eles não podem falar uma fala dentro de uma novela. Sim. Eles não podem falar uma fala no comercial, eles só podem aparecer e sorrir. A pessoa não entende isso. Não é verdade? Mas aí vamos pensar assim, a pessoa que sai do Big Brother Brasil, que não tem o DRT aí. Mas aí você tem uma emissora que dá, né? Mas aí tem uma emissora que consegue. Mas existe um contexto também por trás disso. Sobre isso, Sim, né? sim, mas é uma grande polêmica aí. Essa parte. Mas aí que tá. Você estuda 4 anos, 2 anos pra tirar um DRT e aí o cara resolve que dá de graça, cara. Mas aí tem aquele registro que chama o registro provisório. Só que assim, é aquela coisa. Claro, tem que estudar, que nem Grazi Massafera foi estudar. Nós tivemos aquela Juliana também que saiu do Big Brother que foi estudar. A Picon também tá estudando, né? Quem? Picon. Porque ela foi bem criticada, mas né? ela foi muito criticada. Aí nós tivemos também aquele menino que participou, que não era nem brasileiro, que ele participou do Big Brother, ele foi fazer curso. A Gleice estava num curso de coisa com as meninas que a gente fez curso. Eu acho que eu assisti o Big Brother 1 só. Eu assisto todo então, eu sou padrão adoro Big Brother, gente. Eu preferi a Casa dos Artistas do que o Big Brother. Tudo que é reality eu gosto muito. Eu gosto, mas eu gosto Big de Brother, provas, Casa assim. dos Artistas. Só fazendo assim que eu ainda não peguei muito, porque assim, é uma coisa muito diferente daquilo que eu gosto. Eu já tô na Maria Masterchef. Bambam lá, Maria Eugênia. Como é que chamava? Nossa! O boneco da mamãe. Nossa! Maria Efigênia. Não, é Maria Eugênia mesmo. Maria Eugênia. O boneco do mamãe. Mas assim, tudo tem que estudar, claro que... Mas a grande polêmica, eu acho que assim, pra tudo você tem que estudar. É que o brasileiro, ele tem meio que enraizado isso de querer coisa fácil. Querer dar jeitinho brasileiro. Que na verdade, quando a gente chega lá na frente, a gente percebe que foi mais difícil. Nossa, não é verdade? A Picon, por exemplo, né? A gente pode falar o que for. Mas, olha como ela foi criticada. Eu acho que ela não deveria ter negado mesmo, porque a oportunidade é oportunidade. Sim.
Você não sabe se, vou me preparar e se a oportunidade não vier, né? Mas eu acho que ela tem que aceitar, óbvio, oportunidades. Mas ela tava despreparada pra fazer o personagem então, e foi onde veio as críticas. Mas isso tudo é muito perigoso, porque assim, tudo bem, não vou negar, vou fazer tal, vai fazer. Só que pode ser o único trabalho. Aí depois ela vai se preparar e aí fala, não, mas ela já deixou uma imagem muito negativa. Exato. Ou aí talvez fez tanta polêmica, vamos chamar porque ela irrita, né? Mas a própria Grazi, no começo ela foi criticada até por colegas de set, até por outros atores. Mas ela foi criticada porque ela saiu do reality, ela estudou e daí ela foi, né? Então, mas desde o começo ela foi, desde o primeiro papel ela foi muito criticada. Hoje ela é uma arraso. Mas existe a evolução dela também. Sim. Super evoluiu. Mas isso pode acontecer. Aquele personagem que ela fez, que ela era viciada em drogas. Nossa, arrasou. Eu não assisti, eu não lembro nem se era uma série, não é? Era uma série. Eu lembro de ver as cenas. As cenas foram, pra mim, gente, ela foi incrível naquele trabalho. Verdades Secretas 1, eu acho, né? Não lembro. Não lembro. Mas sabe o que foi interessante da Grazi? Que a Grazi ela não pegou logo um protagonista, né? Ela pegou, assim, uma participação nela. Eu acho que ela pegou da 6. Eu acho que ela era protagonista, não é da 6. Quando ela saiu do Big Brother? É isso que eu tô falando. Ela fazia uma mulher de interior, ela falava até com um sotaque mesmo. Porque ela já tinha sotaque, eu acho que o mais bacana é justamente ela não ter deixado isso cair. Não ter deixado isso abalar, assim. Tipo, a ponto de desistir. Ela foi exatamente. Persistente, e hoje ela arrasa. Ela transformou aquilo a favor dela. Mas, gente, se for pensar também fora do Brasil, né? Que nem eu sou muito fã da Madonna. Só que a Madonna nunca fez coisa de teatro, nunca... E ela já atuou. Ela fez Evita, que ela entregou assim gigantescamente. Sim. Claro que tem personagens que a Madonna fez que infelizmente foi muito ruim. Mas tem obra, Evita, ela foi muito bom. Sim. Tem aquele outro filme lá que ela fez, que ela tem um amigo gay, que ela engravida desse amigo. Né? Que De repente. Não é isso. Bom. Que ela entregou muito bem. Procura-se Susa, quem é essa garota, fala, né? Quem é essa garota. Who's That Girl? Foi uma polêmica também, foi um filme de baixa bilheteria. Mas ela mandou bem no filme. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que assim, o Brasil, em aspectos gerais, primeiro, por que tem que ter? Por que regulamentou? Então, se regulamentou que tem que ter da edição, não pode falar, essa é a lei e acabou. Não tem que partir do princípio. Porque não é justo. É mais ou menos assim, ó. É para aquele que estuda muito. Sei lá, vou dar um exemplo assim. Se você não estudou para ser piloto de avião, meu amigo, por que você vai pilotar um avião? Você não vai pilotar um avião, cara. Ninguém vai confiar em entrar e você no avião. Exatamente. Se você estudou para ser ator, você vai ser ator. Se não, cara, vai estudar para outra coisa. Sim. Mas é aquilo que eu falei, tá enraizado no brasileiro querer o lado mais fácil, que não é mais fácil. A gente achar que é mais fácil. Embora eu acho que também entra aquela coisa do dom. Tem gente que tem dom para aquilo. Mas estuda para isso. Claro que não é justo para quem não estuda. Mas o médico ele tem dom. Isso que eu ia falar. Se ele não estudar para ser médico, como ele vai ser médico? Como ele vai operar? Sim, a gente vê isso muito na profissão de cabeleireiro, por exemplo. Profissão de cabeleireiro, barbeiro. Quantos que fica olhando vídeo no YouTube, aprende e vai fazer na raça? E aí você não sabe, você senta na cadeira do cara, não tem lei, não tem nada, você senta na cadeira do cara achando que ele sabe cortar. O cara pode ali te matar com a navalha. Gente, mas sabe o que a gente descobriu? Que no Japão, só entrando nessa parte de cabeleireiro, que no Japão é uma faculdade. Pra ser cabeleireiro. Não pode fazer curso. Mas é o correto. Você entendeu? É toda a profissão. Eu penso assim, você sai do ensino médio, você tinha que sair do ensino médio sabendo elétrica, sabendo... Educação financeira. Exato. Você tem que sair do ensino médio com um cursinho profissionalizante pra vida. E aí, daí pra frente, você vai tomar decisões e achar o melhor caminho. Sim. Mas não assim, porque eu tenho vocação, então o mundo inteiro não precisa fazer nada. Não, vai estudar pra isso. França, se não tem um chefe, não abre restaurante. Eu ia falar sobre isso agora. Que nem eu. Eu sei fazer bolo. Mas eu sei copiar a receita dos outros. Eu não sei por que o ovo ele é tão importante na massa do bolo. E quando você faz um curso de gastronomia, que você vai entender... Né? A gente que assiste, né, Masterchef, a gente fala, nossa, ele colocou isso com isso, será que dá um sabor legal? Mas eles estudam a essência daquilo lá. Gente, no bolo é só sem o objetivo do fermento. Exatamente. Só isso, mais nada. E eu acho assim, brasileiro, o povo em si, né, não só brasileiro, eu acho que... Mas eu acho que é uma coisa, tem que começar a estudar. Infelizmente, é uma coisa muito difícil a se mudar.
A gente até Tá vê. enraizado, né? A gente até vê em grandes centros, como São Paulo, por exemplo. Você vai conversar com alguém que é de São Paulo, de Campinas, a pessoa sabe que ela, pra ser alguma coisa, ela tem que ir pra faculdade. Ainda tem um ou outro? Tem. Mas em grandes centros você tem essa facilidade maior. São Paulo, por exemplo, a gente conhece pessoas que fez 3, 4 faculdades, né? É comum. Meu antigo padrasto, acho que ele fez 3 faculdades. Ele era pedreiro lá na PUC. Tem aquele que faz faculdade. Quando eu fiz faculdade e eu terminei, você via pessoas que não estavam na área, estavam trabalhando em outras coisas, venda. Tem muito isso, tem muito isso. Eu falo, quando eu falo da gente se especializar numa área e tudo, eu penso isso sobre tudo. A gente está aí na eleição, chegando na eleição. No meu ponto de vista, o candidato, ele tinha que ser político de formação. Sim. Eu sou economista, eu sou ciências político, eu estou apto a ser um vereador da minha cidade. Eu sei falar sobre economia, eu sei falar sobre projetos, eu entendo de engenharia, então eu vou ser o fulano que cuida de tráfego, de engenharia de tráfego. E não ser qualquer um. Agora, não chegar porque eu vou brigar... Tem muitos que vai brigar pelo seu bairro, é bacana isso. Sim. Mas eu acho que se tivesse pessoas com essa capacitação superior, o rumo de tudo seria diferente. Sim. A forma de Gente, na política daí assim, nos demais, sinto muito. Assim, não vou nem falar de contra o presidente que está hoje não, porque depois cai o canal, essas coisas. Nem começou, já cai, né? Mas é nesse contexto. Existem países que, para você ser um presidente, você precisa de ter esse padrão. Mas não é só não precisa nem se tocar da presidência atual. A gente pode falar de vários outros presidentes que já tiveram aqui no país. Desde o princípio. O Collor mesmo, um cara que não tinha conhecimento de política, de organização, de administração, e causou o que causou, e vários outros políticos que já tiveram aqui no Brasil. Então, mas eu acho que antes tinha mais essa cobrança deles serem mais estudados. Antigamente tinha muito mais do que é hoje. Hoje não. É que antigamente eles tinham mais facilidade de manipular também, né, a sociedade, né? Porque eram poucos canais de comunicação, então era muito mais fácil. Não, mas era dificilmente você ver, por exemplo, um vereador que é mais... Dificilmente você vê um vereador que não tinha algum tipo de formação. Podia não ser específica política, por exemplo. Talvez era uma coisa que nós brasileiros tínhamos, que pra você chegar em algum poder, você tinha que ter alguma formação. Exatamente, hoje dos não. mais antigos, né? Sim. E talvez foi se perdendo por algum motivo da história nossa aí. Essa semana eu estava vendo um bate-papo em um outro podcast sobre essa questão de candidatos. E aí eu olhei o candidato de Campinas, mas eu sou médico, acho que são se eu não me engano, nós temos 3 candidatos em Campinas que são médicos. Pouco fala sobre isso, sobre essa formação o próprio prefeito da cidade. Se eu não me engano, o atual e tem os outros 2 que são médicos. Em São Paulo a mesma coisa. Tipo assim... Mas será que foi o legado do Dr. Hélio? Então... Talvez o medo disso. Não, mas você entende que a população, isso mostra que antigamente, pra gente, a gente olhava o médico e falava, nossa, o cara era um médico, doutor, né? Ele vai ser um prefeito bom na área da saúde. Hoje o cara tá omitindo que ele é médico. Que antigamente era um ponto muito... Mas a grande polêmica até hoje na sociedade é a questão do doutor, né? A gente tem essa questão, é médico e chama de doutor, mas a pessoa nunca teve doutorado. Né? Porque você se transforma doutor a partir do momento que você tem um doutorado, mas já é costume nosso, né? Na verdade é uma nomenclatura que nós temos no Brasil, que serve para médicos e para advogados. Na verdade, se chama eles de doutor. Na verdade, mas eu acho que foi criada, né? Porque o doutor, uma nomenclatura, né? Não. Mas já foi criada para, não é doutor, não é para quem tem doutorado. Não, é assim. Mas na medicina e na advocacia então entrou dentro de um costume do brasileiro. Na verdade não é costume. Assim, eu entrei nesse embate porque em dezembro eu me formei na fisioterapia. Virou doutor. Mas aí o que acontece? Mas você virou massagista? Massagista. Dentro da sala de aula foi até uma discussão, porque o órgão que compete a fiscalização é o CREFITO. E o CREFITO, ele determina, ele me dá a autoridade de usar o DR. Então, para o nosso órgão fiscalizador, o CREFITO, eu sou o Dr. Fernando. E ponto. Mas então, assim, na minha cabeça, que essa é a minha segunda graduação. Na outra graduação, eu sempre tive isso em mente. Doutor é quem faz doutorado. É esse que pode usar o título de doutor.
juiz é diferente, né? Mas advogado e médico não são doutor. Fisioterapeuta também não são doutor. Mas aí os órgãos, né, o responsável, o CRM, a OAB e o CREFITO, e não sei se tem outro. Aí eles entram lá no Ministério Público, não sei onde, eles entram com recurso lá, e aí é reconhecido como... Mas eu vou falar um negócio, eu acho que assim, cada cultura tem também o seu costume. Tem a sua... Você vai criando ali um costume cultural, né? Que nem a história do senhora. Senhora, por exemplo, a gente vê como na Europa, nos Estados Unidos, senhoras são para mulheres casadas. Se você é solteira, você é senhorita, né? E no Brasil não, senhora é utilizado para mulheres mais velhas. Aí tem gente que fala assim, mas é pra mulher casada. Não, mulher casada é um costume nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil não, se você é mais velha, você é senhora. Se você é mais nova, você é você. Sou senhorita, então. Né? Senhora. Mas é verdade. E aí entra na questão do doutor, né? É um costume nosso. Sim. Você fez faculdade, você virou doutor em alguns cargos, dependendo. Eu particularmente, quando eu até brincava na sala, eu não vou assumir o DR, eu não vou colocar o DR no meu... Aí você chega no consultório, vai atender, a pessoa fala, doutor, mas eu tô com uma dor aqui e eu preciso tratar aqui. É a forma do que você tá colocando, entende? Vamos trazer isso pra política. Quando você entra e fala assim, eu faço curso de terapia. O terapeuta, ele não pode chamar a pessoa que ele vai atender de paciente, porque ele não é médico. Ele tem que chamar de cliente. Você entendeu? Quem chama o paciente de paciente é o médico ou o psicólogo. E fisioterapeuta, né? Agora. O massagista, né? Gente, fisioterapeuta não é massagista. Curso de massagem é 3 meses, 4 meses. Fisioterapia são 5 anos de faculdade. E quiropraxista é o quê? Quiropraxia também não é massagista, tá? Mas é sobre isso, né, gente? Eu acho que realmente a profissão do ator em si, né? Voltando que a gente já saiu do tema, né? Mas a profissão do ator em si, eu acho que tá prostituindo sim, né? Teve até uma época grande polêmica, tira o DRT ou não tira o DRT. Sim, é verdade. Porra, aí já ia virar palhaçada mesmo, já é difícil. Aí o cara quer tirar o DRT, não dá. Não dá, né? Teve uma época também do DRT do jornalista, né? Ficou um tempo. Não é do meu tempo, não. Não sei. Teve uma época que pra você ser jornalista você não precisava fazer faculdade. É verdade, teve isso. Você entendeu? É só você ter algum curso na área da comunicação que você já podia ser jornalista. Você usava o mesmo DRT. Aí mudou, né? Foi os jornalistas brigarem lá e tudo mais e conseguiram. Justo, né? É o que eu acho, cara. Quantos fazem aí jornalismo e quer entrar na área? E é diferente, cara. O cara que é jornalista, o cara que é ator. São coisas diferentes. Não é verdade? Tanto que a gente vê até o jornalista que vai ser ator, porque tudo depende da pessoa, né? Da pessoa ter o jogo de cintura. E a gente vê, o jornalista, que é só jornalista, ele vai pra ser ator e não consegue muitas vezes, né? Eu acho que a internet está mudando essa visão especificamente. Você vê o Flow, sim, podcast, que eu não sei se ele é jornalista ou não, acredito que não, né? Até pela história deles. E aí chega lá e fala 4 horas com o candidato à presidência, entrevistando e batendo um papo gostoso. Que se fosse lá dentro, por exemplo, de um jornal nacional, um jornal Record, a gente não conseguiria ficar assistindo 4 horas. Então eu acho que essa visão de trazer para o lado mais humano tem tirado muito essa visão do jornalista. Não é a característica do jornalista em si? Por exemplo, você tem atores que são bons em comédias. Você coloca ele pra fazer drama, ele não vai bem. É verdade. Daqui a pouco vamos regulamentar também esses podcasts e coisa. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as coisas possam fluir de uma forma que todo mundo pode colocar o seu ponto de vista, que é o que a gente tá fazendo. Na verdade, eu acho que pro futuro, assim, eu acho que tende-se muito a... O Brasil já tem essa facilidade. Você vê que na Inglaterra, por exemplo, você ainda tem muitas coisas que são padrões lá. Por exemplo, a pessoa ainda lança um CD. O artista ainda lança um CD. Né? Que no Brasil já não se lança CD há muito tempo. Você lança a cara da pessoa, né? É que a entrada do Spotify no Brasil, né, dos streaming... É a história que a gente tava falando, do brasileiro perder a essência das coisas, né? Então o brasileiro tem essa facilidade de perder a essência das coisas muito fácil, né? Mas voltando ao assunto... A gente aqui, que você perdeu totalmente do assunto, né? Não perdeu nada, o assunto tá fluindo. Vou colocar esse microfone aqui que eu vou tomar água.
Mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que o ator mesmo, no Brasil, hoje, ele tem que mostrar muito dele no YouTube, no TikTok. Ele tem que se obrigar a isso, a exposição total. E não pode reclamar também da exposição, porque pra você conseguir acesso, Porta dos Fundos é exatamente isso, né? Olha quanto ator bom do Porta dos Fundos que teve que criar o canal Porta dos Fundos para poder entrar novamente no que se chama, né, as grandes corporativas emissoras para poder... Ó, Fábio Porchat, antes do Porta dos Fundos, o Fábio Porchat não era ninguém, né? Hoje em dia já fez programa na Record, já fez agora com um programa na GNT, sempre está sendo chamado. Então eu acho que o ator hoje, o ator tem que sambar. Tem, realmente. Ele tem que sambar. Antes da Porta do Fundo, o Porchat era por café, né? Não era por... Exatamente, o Porchat era por café. O Porchat fez sucesso. Exatamente, mas eu acho, é a minha opinião, que eu acho que o ator hoje ele tem que sambar bastante pra poder conseguir alguns espaço. Eu vou falar uma coisa que me incomodava bastante, que me incomodou assim assim que eu terminei o curso, eu acho que eu acabei não vingando muito por conta disso. Esse negócio de levantar bandeira. Nossa, isso era uma coisa que me incomodava assim, ao ponto de realmente me desanimar. Parece que só flui as coisas se você levantasse uma bandeira, sabe? Você tem não que se vou citar posicionar, as coisas. né? Exatamente. Você não pode ser neutro porque... Você se sabe? obriga a ter que se posicionar. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Ou você é não sei o que ou você é não sei o que. Cara, eu não posso ser nada. Exatamente isso. Aí você falou tudo. Então isso é uma coisa que ao longo do tempo foi me incomodando, me desanimando, sabe? Você acredita que eu perdi um amigo assim? Perdi um amigo, parece que morreu, né? Mas então não era amigo. Mas não era amigo. É bem isso. Foi assim, a gente conversando, aí ele perguntou assim pra mim, em quem você votou? Eu não achei que era importante. Eu falei, dane-se em quem votei, não importa quem eu votei, eu não queria falar. Eu voto secreto, é uma coisa minha, eu não sou obrigado a falar. E aí ele é muito lulista, do PT e tal, e aí ele falou assim, você é bolsonarista, então desligou o telefone na minha cara e a gente... Nunca mais! Você acredita? Aí há um tempo atrás a gente voltou a conversar novamente, porque eu comecei a buscar, fui, né, mandando mensagem e tal, e a gente voltou a conversar. Mas a gente não fala sobre isso, mas assim, eu não quero falar em que eu votei e eu tenho o direito de não falar. Né? Porque ninguém é obrigado a votar naquilo que você assim, quer. voto aberto, né? Exatamente. Vamos lá, gente. Votem quem? Não, é um segredo. Mas é tão desnecessário, né? E essa mesma pessoa... Isso a gente falando de política, fora os outros temas. Exatamente. Isso a gente tá falando de um. Você acredita que esse mesmo menino, ele não conversa com o pai e com a mãe? Por conta disso? Por conta de política, porque eles votaram no Bolsonaro, ele votou no Lula e tal. Eu acho absurdo, gente. Deixar a política influenciar e a mãe morre, o pai morre e aí? Não é? Eu acho isso que vai perder a essência. Perde a essência. É bem isso, é desnecessário, na verdade. Eu acho desnecessário. Eu acho que assim... A polarização, independente de qualquer assunto, ela faz mal pra tudo. Você ser muito extremista aqui ou muito extremista aqui. Eu acho que cada um tem o direito de Eu acho que o extremista deixa a gente muito ignorante. Sim. Porque a gente acha que só aquilo ali é verdade e tampa o ouvido para as outras coisas. Sim. Né? Isso serve pra tudo. E é engraçado porque assim, por exemplo, eu não votei no Lula, mas o que ele fizer lá eu vou colher do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. Então o que adianta eu discriminar o outro ou matar o outro que votou, por exemplo? Eu vou colher não, e fora que assim, muitas pessoas não votaram, mas depois que passou a eleição, o cara tá lá já, cara. Agora você vai viver a vida reclamando do que o cara tá fazendo? Viva a sua vida. Não é? Até porque, independente de se você parar, a sua vida que tá parada. Exatamente. Vai porque você, a sua vida vai continuar. Vai você não trabalhar, vai você não estudar, independente do que ele fizer lá. É a sua vida. Exatamente. É a sua vida. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Então as pessoas acho que vão muito por esse lado, né? Eu tive um amigo que a gente... Eu sabendo que ele... Eu sempre falo assim... Eu não defendo partido nenhum, mas ele era muito petista, assim, mas o que eu pude cutucar ele, eu fiz. Mas só pra ele não perder a paz. O dia que ele perdeu a paz, eu parei de cutucar e eu falei, agora eu não falo de política mais. Mas só pra dar o prazer de mas continua amigo, gente. Continuamos amigos. Menos mal, né? Mas é que amigo também a gente mas é que às vezes é legal a gente ter uma amizade sadia que a gente vai cutucando outros. E, eu sou São Paulino e ele é corintiano, então... É outra coisa, né? Um bombardeia o outro o tempo todo, mas brincando. Que pega. Brincando. Tem gente que briga e morre por isso. Você sabe. O quanto... Que bom, pelo menos você sabe que ele realmente é amigo.
O quanto vale a pena você deixar a sua vida ser influenciado por aquele assunto, independente. Sabe o que as pessoas confundem muito? Fala assim, futebol, religião e política não se discute. Não, se discute, mas não se perde a amizade. Sim. Eu acho que a questão de discutir está muito dentro do quanto ela influencia na sua existência. Porque se a sua intenção for mudar o outro, não se discute. Não dá pra mudar o outro, né? Não dá, esse é o problema. Nem no casamento, você não muda o outro, vai ter... Mas é verdade. Eu falo muito que assim, quando questão de casamento, assim, você tem que casar pra fazer o outro feliz. Sim. Porque se você casar pra ser feliz, vai dar errado. Esquece. Então, se eu casar pensando em fazer ela feliz, falar nisso, tem que sair logo esse documento pra não casar logo. e ela casar pensando em me fazer feliz, vai dar certo. Exatamente. Entende? Porque... na verdade, é empatia, né? É porque assim, o que eu posso fazer ela feliz, então eu vou tentar e eu vou conseguir. Não, eu posso ser feliz. Cara, eu tô sendo egoísta. Aí a minha felicidade vai ser a tristeza dela, mas eu tô feliz e aí? Porque a gente estava discutindo esses dias sobre isso, né? Que é a questão da empatia. As pessoas entendem a empatia de uma forma errada, né? Elas falam muito que a empatia é se colocar no lugar do outro. Não, senão você vai viver a vida do outro. Aí o cara tá com câncer, você se coloca no lugar do outro. Aí de repente você nunca mais vê o cara se curou e você tá lá na sua casa ainda sofrendo por causa do câncer do outro, tá entendendo? Então você tem que tomar cuidado, não é? Você tem que tomar cuidado. O cara se separou, aí você, cara, não sei o que triste. Aí você vai pra casa todo triste, fica chorando, não dorme à noite, tentando solucionar a vida do cara, o cara foi pra balada. Tá curtindo, e você tá curtindo a balada, ou você tá quando, em casa. tipo assim, 3 amigos, 2 discutem, e aí? Você vai ficar ao lado de quem? É bem isso. A empatia. Exatamente. Então, eu acho que empatia é você entender o outro. Você não precisa se posicionar. Você entende, olha, entenda a sua dor. Que legal, cara. Que triste. Mas tudo bem. Vou torcer por você. E vida segue. Você se compadece e vida segue. Eu acho que isso pra mim é empatia. Não é? É verdade. A falta de empatia é quando a pessoa vem te contar assim, se dane, eu não quero saber. Isso é falta de empatia. Agora, quando você entende, não é? Quando você entende, compadece e tudo mais, vida segue. Não é verdade? É isso aí, gente. É isso aí. Foi o nosso ponto e... Vamos encerrar